Uma boa tarde para todos aqueles que pararam para ouvir essa live. Hoje nós vamos falar sobre gratidão total. Vamos ler em dois textos da Bíblia. Uma está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 20 e 21. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. O outro texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Com muita facilidade, nós agradecemos as bênçãos que desfrutamos, mas temos dificuldade de agradecer as horas diversas. Ao invés de agradecer, lamentamos. E alguns, menos esclarecidos, ainda maldizem e dizem coisas todas indevidas. Mas a Bíblia nos ensina a dar graças por tudo. Como Deus nos assiste em todas as horas da vida. Se nós olharmos como Deus nos acompanha e nos segue a cada instante, tendo cuidado de nós, nós damos graças a Deus. Há poucos dias eu falei sobre a saída do povo de Israel e as pragas. E hoje eu vou falar sobre a travessia do Mar Vermelho. O povo estava à orla do Mar Vermelho. De um lado um pântano, de outro lado uma montanha, e atrás o poderoso exército de Faraó com 600 carros e soldados fortes, cavalos ligeiros preparados para a guerra. Quando o povo viu todo aquele mal, ele gritou, dizendo: por acaso não havia sepultura no Egito, onde poderíamos ser sepultados para morrermos aqui? Moisés clamou: o Senhor Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Agora, antes de continuar, eu faço uma pergunta: marchar para onde? Na frente do mar, todos os lugares cercados. Deus disse a Moisés: estende a tua mão e mete a vara nas águas. Isso aconteceu e as águas se abriram. 2 diques de águas. Um exército poderoso atrás e na frente quase 2 milhões de pessoas. Idosos, gestantes, crianças e animais carregando as cargas que vinham do Egito. Andando vagarosamente, Deus se colocou numa nuvem entre os egípcios e entre o povo de Israel. Caminharam vagarosamente e Deus não permitiu que o exército se aproximasse de Israel. Deus é maravilhoso. Então, ali está um momento. Quando o povo chegou do outro lado, as águas se fecharam e o exército de Israel do Egito sucumbiu. Lá na entrada era a hora do povo render graças a Deus, porque Ele é soberano. Mas faltou fé, a certeza da ação do Senhor. Por isso clamou e gritou. Mas a lição que Paulo nos ensina é: em tudo dai graças. Quando nós olhamos ao nosso redor e olhamos os momentos em que sentimos a ação de Deus a nos amparar, nós devemos pensar o seguinte: até nas horas adversas nós temos que agradecer a Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele dirige, Ele domina e Ele está conosco. E nós podemos ler na Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Meus prezados irmãos, quando nós somos crentes fiéis,
nós devemos sempre estar agradecidos, sabendo que as adversidades Deus transforma em bênçãos. Vamos pensar no que diz José do Egito a esse respeito. Era uma criança que ia ajudar no trabalho, e um dia sonhou que eles escolhiam trigo. O seu feixe colocou bem em pé, e os demais feixes dos irmãos se inclinaram diante deles. Isso trouxe inveja e perseguição. Foi vendido, traído, apertado com ferros, lançado na cadeia. Lá, 2 presos de Faraó com ele. E eles sonharam e ficaram tristes. Lá no capítulo 40 de Gênesis tem um versículo que me impressiona. José olhou para aqueles homens e disse: por que estáis tristes? Me permita fazer uma lembrança. Cadeia é lugar de estar alegre? José estava sempre agradecido e interpretou o sonho daqueles homens e cumpriu. E mais tarde ele foi ser faraó do Egito, o segundo na grande potência daquela época. Depois que o pai morreu, os seus irmãos temeram e foram pedir ajuda, misericórdia da parte dele. E ele disse: vós bem tentaste mal contra mim, mas Deus transformou tudo em bênção. Meus irmãos, então nas horas difíceis da vida, em vez de lamentar, chorar e maldizer, necessário se faz que nós agradeçamos a Deus, porque Ele está conosco. Se nós vamos agradecer pelas adversidades, também devemos agradecer pelas bênçãos. Podemos pensar quantas bênçãos Deus nos tem dado. A bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção da vida, a bênção da família, a bênção da fé, da certeza da salvação em Jesus Cristo. Quantas bênçãos nós somos alvos. Deus nos ama como filho. Nós somos abençoados por Deus. Por isso, meus prezados irmãos, se vamos agradecer nas adversidades, muito mais na prosperidade. Vamos pensar hoje, na pandemia, onde nós temos milhares e talvez milhões de pessoas no Brasil, no mundo eu tenho certeza, milhões, que estão à beira da fome ou passando fome, chegando a ouvir dizer que muitos estão morrendo de fome. Mas quantos milhares de pessoas estão por aí fazendo campanha para levar o pão para aqueles que estão desempregados, lançados na sarjeta, sem teto, sem pão, sem agasalho, sem lugar para suas necessidades fisiológicas e a sua higiene pessoal. Quanto sofrimento, mas ainda nós temos a bênção do pão que Deus permite que os piedosos levem para eles. Então nós temos aqui as bênçãos materiais, que de qualquer forma Deus tem derramado abundantemente sobre nós. Pensemos de um modo geral, nós que estamos no nível médio, talvez na baixa posição média. Deus nos tem dado o pão, o teto e o agasalho, e a grandeza da fé, da graça e do seu amor. Agora eu digo, se nós agradecemos as bênçãos materiais, muito mais as bênçãos espirituais. Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou a sua glória para descer aqui, sofrer e morrer por nós, para garantir a vida eterna. Então nós agora somos salvos em Cristo Jesus. Veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam deles o poder de serem filhos de Deus. João escrevendo assim: vede o grande amor que Deus tem para conosco, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Pedro escrevendo no primeiro livro 4:11 diz assim: amados, eu vos advirto, como peregrinos e forasteiros que sou. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Ninguém aqui possivelmente vai viver mais 120 anos. Todos nós seremos transferidos porque nós somos passageiros. Mas Paulo, escrevendo para os Efésios, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: nos céus nós não somos peregrinos e forasteiros, nós somos concidadãos santos, somos da família de Deus. Portanto, vamos agradecer as bênçãos espirituais, que são muito maiores do que as materiais. Portanto, meus caros ouvintes, nós vamos encerrar dizendo assim: vamos ser gratos por tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Eu agradeço àqueles que pararam para ouvir esta live. E peço que Deus lhe dê a bênção de ter um coração grato por tudo que recebe de Deus. Vamos orar? Deus e Pai, nós agradecemos pela grandeza das bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre nós. Bênçãos materiais e, sobretudo, as bênçãos espirituais. A certeza da salvação e da vida eterna. Se nós passarmos dessa vida para o outro, Pai, para ser gozar, desfrutar eternamente das bênçãos celestiais. Muito obrigado pelo nosso espírito de gratidão que Tu nos tens colocado no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.